Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e antes de tudo eu quero deixar bem clara a situação real. Nossa briga é contra o rebaixamento. O Santos precisa se salvar no domingo, acima de tudo, antes de tudo, em primeiro lugar, como você quiser. Vencendo, tá livre. Empatando, tá livre, porque dependeria do Vitória ganhar de 10 gols do São Paulo, que eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer também tem que rebaixar o São Paulo no lugar. É isso que a gente tem que fazer, tem que se salvar. Dito isso, tenho recebido muita pergunta, muita mesmo, em toda a rede social, no canal, na live, sobre a possibilidade de Sul-Americana. Então, quero usar essa sexta-feira, um dia que foi mais tranquilo, para falar sobre isso. Falarei. Eu quero agradecer também, antes de falar do assunto em si, a todo mundo mesmo que está me marcando, principalmente no Instagram, também no Twitter, enfim, nessa recap, né, do YouTube como um dos canais mais vistos do ano. Assim, toda vez que vocês me marcam e eu tenho acesso e vejo, sei lá, eu em primeiro lugar e a Cazé TV abaixo de mim, eu falo, que loucura, cara. Então, assim, eu fico muito feliz, eu me emociono de verdade. Da Cazé é um exemplo, eu adoro a Cazé, pelo amor de Deus. É muito legal saber que depois de 7 anos, a gente está completando 7 anos daqui alguns dias, no começo de janeiro, vocês ainda estão aqui, tem mais gente chegando, a gente chegou a 135 mil inscritos essa semana, então assim, que legal que tanta gente ainda se sente à vontade, eu espero que continuem, para dividir esses momentos com a gente, né? Por que esses momentos? Porque os momentos ruins são vários, mas por exemplo, nessa semana em específico, em que a gente saiu de 133 para 135 mil inscritos, coisas boas aconteceram, é o que eu sempre digo, a gente quer coisa boa. Então muito obrigado a todo mundo que está compartilhando comigo, podem continuar me marcando, quero dividir isso com vocês, de estar entre os mais vistos na recap do YouTube de 2025. Aliás, eu vou falar um pouco sobre o Neymar nesse vídeo, mas na quinta-feira tivemos 2 vídeos sobre o Neymar, sobre a resposta certa dele, não vou falar qual é, mas enfim, de manhã e à tarde, uma análise tática feita com imagens da atuação do Neymar contra o Juventude. Pois bem, vamos falar dessa questão da Sul-Americana. A conta contra a queda é essa e se acabar perdendo o jogo, enfim, ainda tem como não cair, claro, dependendo dos resultados dos outros times, mas a contra a Sul-Americana também é fácil. Se o Santos ganhar, o Santos está na Sula. Se você ainda não viu a tabela, te informo que, bizarramente, o Santos pode até ser 10º colocado ganhando o jogo, ficando na primeira parte. Não acho que vai acontecer. O Corinthians pega o Juventude em casa e é o 10º colocado hoje, então é meio que difícil. O Grêmio pega o Sport, já rebaixado a 447 rodadas também, então é difícil de ultrapassar. Mas enfim, o Santos ganhando tá na Sula. Porque se ganhar, passa né, Vasco e Galo. Galo e ou Vasco, porque eles jogam entre si. Então ganhando, pelo menos um deles não vai pontuar ou vai fazer só um ponto, o Santos passa. Chegando, pelo menos em 13º lugar, que é a vaga da Sula com certeza. O 14º ainda pode ir, dependendo da Copa do Brasil, mas enfim, o 13º vai com certeza, e o Santos é pelo menos o 13º se ganhar o jogo de domingo, que é uma loucura, mas pode acontecer. Eu acho que a gente tem que torcer muito para isso, sem perder o foco, que é escapar do rebaixamento, claro. Mas eu quero aproveitar para falar da Sula, porque é um torneio sempre deixado de lado pelos brasileiros, mas que os brasileiros, no fim das contas, não ganham. Ah, é mais fácil, mas não ganham. Galo perdeu final, São Paulo perdeu final, Fortaleza perdeu final, Cruzeiro perdeu final. Salvo engano, inclusive, são os últimos 4 anos isso. Sempre um brasileiro chega e tá perdendo, né? Então, o Bragantino perdeu final, é que aí foi para Atlético Paranaense. Eu tô viajando? Não. Acho que foi. Enfim, todo ano tem um brasileiro perdendo decisão. Mas é um torneio que, para nossa moral, né, de santista, tantos anos sofrendo, inclusive na Sul-Americana de 2023, a gente passou vergonha caindo na primeira fase, seria muito legal ter mais um torneio, até porque, por exemplo, ano passado só tivemos 2, Série B e Paulista. Nesse ano a gente largou a Copa do Brasil no primeiro confronto. Então assim, seria muito interessante ter 6 joguinhos de fase de grupos de Sula, aí depois mata-mata, pra gente ter mais jogo, pra gente ter mais diversão, pra gente ter confrontos alternativos, né? A gente vem de 2, 3 anos, mais em termos de ruindade, mas 2, 3 anos muito pesados, né, para torcer para o Santos. Então é importante, né, seria bem legal a gente ter essa oportunidade e pela, olha só, vibe dos últimos dias, pelo menos desde quarta-feira à noite, é algo que a torcida quer muito. Pela quantidade de comentários e perguntas que eu tenho recebido sobre isso, sinto isso.
Espero que a diretoria e os jogadores também. E aí eu preciso adicionar mais algumas coisas neste vídeo. Porém, eu recomendo muito o Copo Life de presente lá na GoCase. Neste glorioso mês de dezembro, você tem que comprar o seu e o presente de Natal para os seus entes e amigos e namorados e todo mundo querido. O Copo Life vem com o mimo, que é a base de silicone, aquela base para você não deixar a sua garrafa rodar por aí. É importante ter uma base segura no Copo Life. Então, aproveite não só o cupom EUVINDESANTOS para comprar o Copo Life que vem com o mimo esse mês, mas também porque, além dos 5% de desconto, temos frete grátis para diversas regiões do Brasil. Sudeste e Sul, por exemplo. Dá uma conferida onde você mora se está com esse frete grátis. Vale aproveitar. Então, dá uma olhada lá no Copo Life. O link está na descrição aqui para você entrar lá na GoCase, tá bom? O cupom, claro, é o EUVINDESANTOS. E aí, falando dessa vibe de Sul-Americana, Sul-Americana que é uma competição usualmente desprezada internamente pelo Santos, né? O que é muito ruim na minha visão. Todo ano, né, em que a gente brigava por Libertadores ou Sul aqui no canal, eu falava, tem que levar a sério a Sula é legal, tal. E aí começava a Sula, vamos escalar os reservas, vamos levar um reserva para não sei aonde, ih, passou pro mata-mata, pô, vai ter que se esforçar. E eu acho que nesse momento a gente tem uma oportunidade muito legal de se classificar e levar a sério, porque eu acho que o torcedor tem que dar essa indicação, esse indicativo para a diretoria do Santos que, ó, a gente não joga nada relevante há muito tempo. Vamos levar a sério essa Sula? Eu acho que o torcedor vai querer se animar com isso. E isso pode passar para a diretoria em termos de, não contratações de luxo para uma Sul-Americana, mas tentar montar um time mais digno, de qualquer jeito tem que montar, mas enfim, reforçar esse time, levar a sério, buscar um título que a gente vai completar 10 anos, né? Porque o último é de 2016, o Paulista, então a gente vai entrar em 2016. Serão 10 anos, a gente espera que acabe logo. Tentar um título, tentar uma coisa diferente, tentar uma viagem internacional para a torcida, tentar algo relevante depois de tantos anos tristes. Eu acho que a torcida pode, e até tem a obrigação, estou tentando começar isso aqui, de passar isso para a diretoria, claro, se a gente conquistar a vaga. E aí eu citei a questão do Neymar, por quê? Porque eu tenho falado bastante sobre como o Neymar, para mim, ele precisa jogar para ser convocado para a Copa. Inclusive tivemos live do sorteio nessa sexta-feira aqui no canal, e depois no meu canal secundário eu devo soltar um vídeo com meus palpites dos grupos. Se você quiser ver, tá lá. E aí, inclusive se você for pra live, pula 1 hora, porque a FIFA enrolou tanto pra fazer o sorteio que tem lá 1 hora da gente falando sobre absolutamente tudo menos de Copa do Mundo. Foi engraçado. Enfim, eu divago. Parando de divagar, o Neymar tem que jogar. O que eu quero dizer com isso? Ele quer ir pra Copa, ele tem que estar em campo. É o que eu falei contra Sport e contra a Juventude. A resposta certa dele foi entrar em campo, porque se seguisse a recomendação, caso alguém tenha recomendado de parar, operar, se poupar, não vão convocar. E eu acho que ele já percebeu, demorou, mas percebeu que para ir para a Copa do Mundo, para voltar para a seleção, ele precisa jogar. Não adianta ficar se poupando, não adianta não viajar para algum jogo, não adianta, essa semana uma dor bateu aqui, é melhor segurar, não adianta não ir para jogo de gramado sintético. Tem que jogar e se mostrar decisivo. Se ele não jogar e não se mostrar decisivo, não vai ser convocado. E eu acho que ele percebeu isso de verdade nesses 2 jogos, em que simplesmente, por fazer gols e decidir essas partidas, voltou na mídia, voltou na torcida, aquela sensação, tem vaga, hein? Tem vaga, hein? Já dá pra ver, né, no papo de rede social, no papo da mídia, mais gente falando, tem vaga. Acordou, hein? Ele tem que jogar. Ir pra Sula significa jogar mais, ter mais partidas para ele atuar. Claro que se a gente não for para Sul, a gente vai para Sul-Sudeste, mas com todo o respeito. Então, assim, se ele parar para operar mesmo o menisco na artroscopia, ele deve perder o começo da temporada. Claro, eu estou partindo do princípio de renovação com o Santos. Que eu acho que ir para Sul ajuda em pensar a renovação. Porque ele precisa jogar, teria mais jogos, jogos relevantes. É melhor do que ficar só jogando MLS ou, enfim, só Paulista. Acho que ajuda. Só Paulista e brasileiro, não, brasileiro começa em janeiro também. Que se ele perder o começo da temporada, ou pelo menos da pré-temporada, se optar pela operação mesmo, e eu digo se optar porque de repente ele vai por infiltração, na base da infiltração até a Copa, vai saber. Se ele optar pela artroscopia no menisco, e ele perde um pouco do começo da temporada, ele vai perder jogos da temporada. Então é bom ter mais jogos, e a Sula te entrega mais jogos. Eu acho que é bom para todo mundo dentro do Santos
jogar. Eu sei que uma hora a gente vai cair num grupo lá, sei lá, que a gente tem que viajar pro interior da Bolívia. Nossa, os titulares têm que ir numa quarta-feira. Tem que levar a sério. É bom pro Santos, de verdade. Financeiramente, entra dinheiro jogando Sula. Provavelmente mais do que a Sul-Sudeste. É mais legal jogar contra o The Strongest, se bem que eles devem estar na Libertadores, mas vocês entenderam, do que, com todo respeito, o Tombense na Sul-Sudeste, sabe? Eu acho que seria muito importante e a diretoria e os jogadores precisam entender isso. Essa é só a minha opinião, vai saber. Qual é a sua? Me conte.